Olá, talento! Bem-vindos a mais uma edição do NaniCast Podcast. Hoje vamos apresentar o meu ator, Brian Taus. Bem-vindo, Brian! Obrigado, Seja bem-vindo! Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. recebê-lo, prazer estar aqui conosco. E os talentos querem saber quem é Brian, a trajetória do Brian, de um americano que está no Brasil. Nos conte. Como muitos outros atores, eu fui criado no teatro. Né? Eu nasci em Nova Orleans e eu fui criado no teatro lá. Daí eu fiz peças quando eu estava criança. A primeira vez que eu pisei no palco, eu decidi, nossa, isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. Eu fico fingindo e foi perfeito para mim. Daí a carreira lá para frente foi para fazer isso. Daí eu continuava, eu fui bacharelado é isso em artes cênicas, mestrado em atuação. E eu, claro, mudei para Nova York. Em Nova York eu comecei a trabalhar Já estava fazendo uma ou outra, mas lá eu realmente me dedicou para teatro e encontrei televisão e cinema. Também apaixonei para uma brasileira. É uma coisa que afeta muita gente. É normal aqui, né? Os estrangeiros, os gringos vêm aqui para o Brasil, conhecem uma brasileira, pronto, mora no Brasil. Isso foi. Então, mudei para o Brasil e eu fiquei. Não tive muita esperança para trabalhar mais na área quando eu mudei para cá, porque eu estava pensando, poxa, cara, eu nem falava português. Não como hoje. Não, hoje sou mestra da linguagem, ótimo. Não, mas nem falava, mas eu cheguei aqui e de repente surgiram várias oportunidades. Eu estava com muita sorte e, enfim, chegou até hoje. Eu trabalho no cinema e televisão, principalmente, ironicamente, mas a minha primeira paixão ainda é teatro. Quando eu trabalho muito na frente da câmera, sinto muito falta do palco. Olha, o palco. E eu acho que o palco é tão desafiador porque é muito mais difícil. Você acha? Teatro? Nossa. Eu acho que depende da formação do ator. Normalmente é o inverso. Para a pessoa que faz teatro, é um desafio de limitar, dá para dizer, tudo para a câmera, né? Parece que você está fingindo, né? Lá no palco você realmente está vivendo a experiência total, atuando com seu corpo inteiro, com sua voz. E, de repente, fazer isso, fica tudo natural, mas neste plano. Né? Daí fica, poxa, estou falando com você, mas a câmera está lá, então eu tenho que falar um pouco por aqui, mas é uma conversa sincera com você. Daí essas coisinhas, esses ajustes fica um pouco artificial para mim. Hoje em dia tá tranquilo, né? Mas na primeira encontro tava. Mas é sempre assim. Eu digo que o teatro ele é quente e o cinema, a TV é frio. Porque publicidade, então, é a mentira bem contada, entre aspas. Cinema, você edita, aquela coisa exatamente das câmeras. Agora, o teatro é quente, é ao vivo, é aquilo, você. Eu acho, não é para dizer exatamente frio. Eu acho que a cinema tem sua própria magia, mas é só... Eu já conheci alguns atores também que começou na frente da câmera. E quando eles chegam no palco, eles ficam travados, né? Porque eles não entendem como se expressar até todas as extremidades, né? Eles ficam vivendo uma experiência muito real no interior, mas ele não passa um metro. Né, onde a câmera está, 1 metro. Né? Exatamente. Daí depende da sua formação, como é. E você já vivenciou vários papéis. Sim, Quais foram os personagens? Quais foram os trabalhos que você já realizou aqui no audiovisual do Brasil? Eu tava como eu falei, eu estava com muita sorte. Eu cheguei aqui, eu fiz alguns projetos do teatro. Eu até escreveu e foi convidado para escrever e depois fiz o papel principal numa curta, num projeto cultural, tudo isso. E, de repente, chegou uma notícia, um filme, estava em busca de um americano
para um papel. Beleza. Então, gravei teste, arrumou com um amigo meu, diretor, e mandei, e foi aprovado. E, de repente, o filme acabou sendo Marighella, do Wagner Moura. Sim. Então, eu fiz um papel nesse filme e foi uma experiência primeira minha na grande cinema do Brasil. E foi absolutamente incrível. Foi incrível trabalhar com o Wagner, porque ele é ator. Daí, como diretor, ele é ótimo, porque ele sabe exatamente o que estamos passando na frente da câmera, né? Ele Exatamente. sabe quando te dá um reforço, quando te dá uma direção e quando para deixa você brincar. E eu tive a oportunidade lá também para conhecer o Bruno Gagliasso, o Seu Jorge, alguns desses grandes nomes que eu até não sabia, mas o Seu Jorge, claro, mas o Bruno eu nem conheci a carreira dele. E, de repente, eu aprendeu e, nossa, ele estava incrível. Mas, depois disso, 2, 3 meses depois, eu recebi um e-mail de uma produtora, o Emily Lesclau, me convidando para participar num filme chamado Bacurau. Eu não sabia, eles mandaram ler o roteiro do Bacurau e como assistir o filme pela primeira vez. Você não tem ideia nenhuma que está passando. Tipo, nossa, é Far West, é ação, é ficção científica, mas tudo bem. Daí eu acabei indo lá, encontrando um grande elenco de atores, fazendo Bacurau, e Bacurau, como você sabe, foi para Cannes, Festival de Cannes, daí foi realmente, depois disso surgiu alguns projetos no Globo, participação nas séries, o Segundo Sol, Passaporte para a Liberdade, e mais recentemente a coprodução internacional entre a Sony Pictures Television e Globo, chamada Real Connection. Que logo, que estamos esperando. Que vai ser maravilhoso. Então, eu fiquei muito sortudo, né? Tava com muita sorte para viver essa trajetória, né? Especialmente como imigrante, né? É uma trajetória muito poderosa para mim, uma experiência muito imersiva. Tipo, seja bem-vindo, agora você está no jogo. Exatamente, foi incrível. E quando entrou o personagem, eu que indiquei ele para o Rio Connection. E quando entrou o personagem, logo eu lembrei de você, logo te indiquei, falei, é ele, e deu tudo certo. E vai ter estreia aqui no Brasil que ainda não estão sabendo. Eu até perguntei para saber, não sabem se vai ser até o final do ano, mas em outros países já está. Já está rolando lá na Europa e aparentemente é muito popular. Está indo muito bem. Olha, você está vendo as críticas, todos os seus amigos, você tem perguntado, tem visto você. Não, a história é maravilhosa. Conta como foi os dias de gravações, Nossa, como é que foi? A primeira coisa passou no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhoso. Eu já visitei, mas foi a primeira vez que eu fiquei lá no Rio de Janeiro para um tempo estendido. E nossa, cidade encantada, é incrível, realmente. Daí foi muito interessante também, porque, como sempre, quando você está gravando, especialmente numa cidade, você tem acesso de lugares que normalmente pessoas não podem ir. Por exemplo, tem uma grande, eu não sei como falar, uma grande facilidade onde eles construíram navios lá no Rio de Janeiro, Ilha do Governador, lá na Ilha do Governador. E é uma facilidade grande que está praticamente fechado agora. Mas a gente gravou várias cenas lá. Daí, para conhecer esses lugares bem escondidos na cidade, onde você normalmente não tem acesso a alguns prédios históricos, porque tudo era para apresentar o Cara do Rio durante os anos 70. Daí, de repente, você está conhecendo um pouco da história da cidade também, né? Gravando nessas áreas. Enriquecedor. Você está conhecendo um outro lado e conhecendo o Brasil de uma outra forma. Isso aí. E o diretor, o Mauro Lima Pavlov, é incrível. O cara é visionário, realmente. É incrível para trabalhar para ele, porque você tem liberdade para fazer a cena lá na frente da câmera e depois ele montar num jeito positivamente cinemática.
né? Não dá para dizer... não parece série de televisão, como a gente se pensa. Parece realmente um filme. É incrível. Um filme maravilhoso. E tá bem bonita a produção, fotografia. Eu percebi isso. Tá incrível. Elenco, tudo tá muito... A dinâmica do elenco foi incrível. Porque... De vários países. Conta quantos países que... Exatamente. Nossa, tive atores incríveis da França, da Itália, dos Estados Unidos. E foi interessante porque mesma forma é uma ligação entre Bacurau e ele. Em Bacurau, você tivesse atores de Nordeste, o Bacurau, Brasil mesmo. O Bacurau foi uma experiência incrível porque realmente estava um Brasil diferente. No Nordeste, uma cultura bem diferente aqui em São Paulo, lá no Rio, no Sul. E você tive americanos que foi para fazer o filme, da primeira vez no Brasil. E eles chegaram no sertão. Tive gringos tipo eu, a minha amiga Ali Willow, o ator britânico James Turpin, que somos gringos, mas moram aqui. Daí, tipo, gringo do Paraguai. Né? Gringo que mora no Brasil. Isso aí. E tiveram também atores brasileiros do São Paulo e do Rio de Janeiro. Daí foi esse incrível encontro de culturas diferentes. Incrível. Né? E você passa essa experiência, tipo, cara de Nordeste usa uma gíria, apresentar uma comida, uma coisa bem regional. E o gringo dos Estados Unidos pergunta para mim, o que é isso? Cara, não faz ideia. Cheguei agora que... não conhecia. Eles perguntaram para os atores do Rio e São Paulo, mesma resposta. Eles não tiveram ideia, é coisa do Nordeste, a gente não sabe. Que legal. Daí, a mesma forma, lá no Rio Connection, tive caras da França, da Itália. Daí era essa experiência incrível, eles chegando e conhecendo Rio de Janeiro. E a gente de São Paulo era coisa diferente do que essa é coisa do Rio, e a encontra entre a comunicação entre o elenco, né? Porque a série foi gravada completamente em inglês. Todo mundo falando inglês, é isso mesmo. Impressionante para ver os atores brasileiros mandando no inglês. Mandando. A Marina Rui Barbosa, o Rômulo Arantes Neto, né? Isso. Eles foram incríveis, mandando tudo em inglês. Sem problema. Tipo, realmente, daí foi essa coisa... deu um sentido de orgulho, né? Até para gringo, mas gringo que é morador no Brasil, para ver como nossa ação, o profissionalismo, a relevância da televisão do Brasil, da produção audiovisual do Brasil, tive como o resto do mundo, né? Porque os caras chegaram aqui e foi produção alta classe. Tava ótimo. Não, e isso é um elogio, imagina. Você está falando de uma produção gravada no Brasil, falando a sua língua, o inglês, que você sabe se os atores ou não estavam falando certo. Não concorda? Não, mas... Que você estava vendo se tinha ou não sotaque, do mesmo jeito que você fala com o sotaque aqui no Brasil, tentando falar o português, você estava vendo os brasileiros falando inglês para você saber se eles estavam ou não falando com sotaque. E você está elogiando... Né? No caso, a atuação de todos. Absolutamente. E foi uma coisa que eu acho que vai enriquecer o produto final da produção, né? Porque, na verdade, ele foi comemorando as diferenças. Não, é em inglês. Mas os brasileiros vão falar inglês até com sotaque brasileiro, tudo bem. Até com sotaque diferenciado do carioca ou do que outra região do Brasil. Certíssimo. Tudo bem. Isso. Certíssimo, né? É isso aí. Como que também tem nos Estados Unidos, né? Exatamente. Quem é do Texas, quem é de não sei aonde. Exatamente. Você vai mudando, né? Exatamente. O sotaque. Então, tem que ter essa diversidade e mostrar. E é muito legal, porque o streaming está crescendo muito, trazendo esses projetos maravilhosos. Nossa, tem tanto chegando. Tem vários chegando. Você também está sendo cotado para um outro também, mas é tudo segredo ainda. Não dá para Não pode ficar falando muito. Mas é exatamente, metade estrangeiros, metade brasileiros, mas falando em inglês. É isso que fica muito impressionante, porque, na verdade, como gringo, né? Sendo ator gringo no Brasil, tem parte muito bom e parte mais desafiador, né? A parte bom é
quando preciso um gringo, né? Americano ou outra, porque gringo é gringo, né? Se eu falo estranho, certinho. Eles chamam um grupo da gente. Obviamente, é um grupo mais especializado. Então, a gente tem essas oportunidades para trabalhar nessas grandes produções, porque somos uma coisa diferente, uma coisa especializada. A parte mais desafiador é ser percebido como ator. Né? Eu sou ator, como qualquer outro. Né? Sim, eu falo com sotaque. Provavelmente sempre vou. Né? Depende do dia, é pior ou melhor, mas sempre vai ser. Mas a diferença é para entrar nesses trabalhos normais, né? Tipo do novela, da propaganda. Mas o que é muito legal é, recentemente, esse foco no Brasil em diversidade. Eles querem diversificar, eles querem mudar o rosto do Brasil. O que a gente percebe lá na televisão, lá nas propagandas, na área de publicidade. E um cara de diversidade, um fator na diversidade é imigrante. Né? Daí tem esse espaço para a gente que talvez fala diferente. Né? E no meu país tem vários atores imigrantes que viram famosos e até talvez não falam inglês absolutamente certinho, né? Provavelmente melhor do que eu falo português, mas é muito legal. Eu fico muito empolgado vendo... Dar oportunidade. De vários países dando oportunidade. Você sendo reconhecido aqui no Brasil, atuando no Brasil, e como vice-versa também, brasileiro atuando nos Estados Unidos. E todos, ok, bem... Sim, eu acho essa diversidade no Brasil, poxa, essa diversidade no Brasil só vai facilitar mais a chegada desses projetos para streaming, essa chegada dos projetos internacionais, porque eles vieram que o Brasil é acessível, o Brasil é relevante, o Brasil é fácil de entrar e ligar, então... É tudo de bom para mim. Daí eu fico muito animada. E eu quero mesmo que venha, porque eu tenho muitos talentos que falam inglês fluente, até como segunda língua, enfim, e que tem perfil de estrangeiros, né? Aqui a diversidade de etnias, então, aqui... Exatamente, você olha uma pessoa e fala, mano, é brasileira? É brasileira. Eu mesma sou uma que fala, como brasileira, tom de pele, rosto, tudo. Aqui ele pode fazer um filme mundial. No Brasil, porque a diversidade é imensa, tem todos os perfis aqui que você encontra. Estava muito legal. Eu estava ouvindo uma conversa entre americanos recentemente, e eles falaram no contexto do como é brasileiro, né? Como é brasileiro, porque existe estereotipos. Né? Com certeza, nossa percepção aqui Brasil para o exterior e também no inverso, né? Existem essas percepções e o que americano sabe do Brasil? Sabe Rio de Janeiro, né? Sabe Amazônia. É índio, perguntaram se todo mundo é índio. E São Paulo, basicamente São Paulo, cidade de 20 milhões e algum dos litorais tem Rio de Janeiro, é tudo praia e em volta de tudo é Amazônia. É isso, pronto, chega. Essa é a visão do americano do Brasil. Tipicamente, sim, mas foi interessante, porque eu ouvi alguém comentar, nossa, mas brasileiro... mas brasileiro pode ser qualquer pessoa. E para ouvir isso foi muito, cara, muito legal para ouvir isso, porque a diversidade em Brasil é igual dos Estados Unidos, até mais. Né? Daí, para ver isso, é muito legal, é muito animado fazer parte de uma sociedade, mas especificamente em nossa área, de uma cultura que está produzindo, refletindo essa. E mostrar, né? Eu tenho falado muito com estrangeiros devido a agora essa mudança que teve, que nos trouxe fazer com que a gente pode estar trazendo estrangeiros a gravarem aqui no Brasil, mesmo não morando, porque acaba fazendo self-tape, etc. Sim. É aprovado o projeto, aí conforme for, vem para o Brasil, grava e depois volta para o país de origem. E muitos que não sabem como é que é o Brasil, eu tive até uma assistente minha para me ajudar a comunicação com os estrangeiros, e eles ficaram com medo.
exatamente isso. Amazônia, vocês são índios? Como é que é aí? Como que... Ela falou, não, ela colocou o vídeo, falou, olha onde eu tô, olha aqui como é que é, olha a minha cara, olha... Tira essa visão e agora mostrando exatamente os brasileiros atuando em inglês e mostrando o nosso país, as cidades, enfim, vai tirar essa ideia do que é o Brasil. Eu acho que vai. Acho que vai. Acho que já está indo, já na está verdade. indo. O streaming está mostrando indo. muita coisa ao nosso favor e eu acho bárbaro isso, porque tem que mostrar. É isso. E cada talento, cada ator, eles vão em busca dos seus sonhos nos determinados países e onde eles se encontram. Que nós nos sentimos muito felizes que, no seu caso, você se encontrou no Brasil para mostrar a sua arte. Isso aí foi... E eu acho que mais e mais está virando uma comunidade mais global, né? Isso foi um dos presentes da pandemia, né? O selfie-tape virou o normal. Daí, de repente, onde você está, nem importa tanto. Exatamente. Nem importa tanto, né? Ainda tem valor, claro, eu acho que todo mundo prefere o teste presencial. Sim. A interação humana, voltando para o teatro, né? A interação humana, ao vivo, não tem substituto, mas é incrível o mundo de oportunidades que abriu como o self-tape. Exatamente. Né? Isso é ótimo. Porque dá chances. As novos talentos das pessoas em todos os países. Eu entro em contato com todo mundo mesmo e divulgo os meus talentos para o mundo, não só no Brasil. Isso aí. Então, o Brian também. Todos os projetos que tiver, Portugal também. Opa, gente, entendeu? Pelo mundo, gente. Tá? Europa, enfim, estamos aí. Ele é um talento e um talento que tem que ser visto, reconhecido e pronto para trabalhos interessantes, para trabalhos relevantes que mostre o talento dele. Absolutamente. Just call us. We're here. Yes. E nos conte, onde você busca inspiração para personagem ou mesmo para essa nossa área de atuação? Você tem alguns filmes, livros que você tem lido ou filmes que você se identifica e que você gosta? Na verdade, eu sempre... Você se inspira, na verdade. Sempre essa questão de... Claro que eu tenho atores que eu admiro muito, né? Normalmente, eu gosto de atores que são fora de padrão, né? Pessoas pensam num padrão. O ator é o cara... O mulher bem lindo, bem atraente, bem... com uma certa carisma, né? Eu adoro atores como Benicio del Toro, ou como Javier Bardem, ou como Steve Buscemi. Atores que são um pouco fora de padrão. Né? Que super diferenciado, né? Eu adoro esse tipo de coisa que... E qualquer filme também que conta uma história e faz você importa como matéria, até sendo uma coisa um pouco diferente, né? No meu processo, pessoalmente, realmente depende da personagem. Sempre entrando uma personagem, depende. Às vezes, é uma coisa bem... Começa num lugar bem intelectual, né? Eu vou bem de meta, eu começar me perguntando onde esse personagem nasceu, como foi cada dia, como eles foi como criança, como eles foram na adolescência até chega no ponto de personagem. Também tem aquele interior, o exterior, como eles andam, como eles falam, como eles se mexem. É muito bom, você estuda o personagem. Sim, como eles se vestiram, como isso. E, às vezes, na verdade, o processo é muito mais orgânico, né? Dá para interior e se dá uma análise que o que eu acho dá gás para esse personagem, o que eu acho motivar esse personagem. E não é uma coisa bem... Às vezes você tenta estruturar, você tenta escrever, você tenta construir a personagem e parece bem artificial, sai bem forçada. Então você tem que largar tudo isso e só pensa, ok, isso é uma personagem que eu acho que tem muito para provar pelo mundo.
Daí você só fica tocando essa parte dentro de você, né? Porque eu acho que todo mundo tem tudo, né? Exatamente. Daí, encontrando essa parte dentro de si mesmo, o que você tem que provar, como é uma pessoa que sente que cada dia, cada hora, começa do zero e tem que força para frente. E só em visitando essa área dentro de si mesmo, começa de informar. A gente usa muito em inglês, você informa, né? Essa começa a informar tudo o resto. Essa começa a informar o resto de ferramenta, o resto de artifício. Daí só pensando nessa motivação, começar a informar como você anda, como você vestir, como você fala e como você vai chegar na cena e interagir com outra. E tudo começa nessa inadequacia ou qualquer coisa que o personagem tem, né? Daí depende completamente da personagem, mas normalmente quando você chega lá, e às vezes você chega lá com essa ideia formada, o diretor chega com outra e... Fala, vai, desestrutura tudo, vamos fazer esse coisa aqui. explodir. Eu pensei esse cara, essa pessoa de outra forma. E aí você está livre a saber o que... Mas isso é a beleza do filme ou cinema, na verdade, da atuação. É uma arte colaborativa. Né? Ninguém atuar sozinha. Não, é sempre total colaborativo. Daí todo mundo se ajuda. É como igual de uma artista que faz artes plásticas, que faz uma quadra. Ele vai pintar. Tem visão da cabeça, mas a visão vai ser comprometida ou pelo menos informada pela consistência da tinta, a textura de canvas, Então, mesmo como o arte é criado onde o mídia encontrar a visão. E é a mesma coisa, o arte no filme, na cena, no teatro, na televisão, fica encontrado quando eu chegar com minha ideia, mas o diretor chegar com, óbvio, a visão dele, né? E foi informada para cada parte, né? A escolha do figurino, a escolha até a maquiagem, a caracterização, vai informando. E, claro, sempre o mais vital, o trator na cena. Com que você está contra a cena. Isso é que dá a vida. Né? Só apresentando a cena, a minha visão é chato. Mas aquela coisa, verdade que acontece, isso é... Para isso o ator vive. A gente adora isso. Não, esse momento ótimo. de... E você fala exatamente isso, brilha os olhos, essa emoção, esse amor que você tem pela arte, por essa visão que você tem exatamente, cinema, teatro, arte audiovisual, enfim, tudo que envolve isso, o personagem. E é muito bom, enriquecedor, vivenciar momentos, ser várias pessoas, né? Vários personagens, e isso é o que te nutre. Que te faz cada vez mais feliz e que fez ainda ficar aqui no Brasil também e ter acesso a esse mercado. Sim, não, eu adoro o fato do que eu tive essas oportunidades aqui para, como eu falei, tem parte muito boa e parte mais desafiador, mas mesmo assim, as interações que eu tive aqui e as oportunidades que eu tive aqui foi os momentos mais incríveis da minha vida, a parte da família e de coisas pessoais, mas pessoalmente, nos termos de carreira, foi as partes mais incríveis da minha vida, até agora. Aconteceu aqui no Brasil. Olha que maravilha, Presta atenção, Brasil. Não foi em Nova York, foi aqui mesmo. E muitos lá querendo ir embora, né? E vai para Los Angeles, Hollywood, Nova York, pode ir. Cada um brilha em cada lugar que for, óbvio. Esses lugares são ótimos. São ótimos, mas aqui também existe, né? Aqui também tem oportunidades, basta você conquistar. Não, se eu sempre tive uma coisa que eu mantenho, se eu tive uma lição para brasileiro, uma observação, uma percepção. É isso, gente. Brasil é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilha. Tem problema, claro. Todos os países mas todos os países têm. Exatamente, todos os países têm problema. Mas aqui não é para perder as coisas incríveis que está acontecendo aqui, porque a diferença entre aqui
E os Estados Unidos, por exemplo, lá é muito mais estruturada. Tá bom, você pode dar muito mais organizado, Sim. mas também dá essa distância, alguma coisa, uma frieza, um frio no trabalho. E aqui é sempre esse sentido Mais de humano, calor, mais humana. mais legal, mais divertida, a galera é mais simpática. Pode ser mais bagunçada, verdade. Depende da produção, também tem aquelas pessoas mais assim, né? Mas eu até agora nunca tive uma experiência que eu não saiu com pessoas que eu continuar falando diariamente. Ai, né? que maravilha. Novas amizades, novo tudo. Exatamente. E conexões com outros artistas que você quer ficar atualizado nos seus trabalhos e se alimenta com isso. Daí, por isso, é ótimo. Exatamente. Que maravilha, que papo bom. Falando aqui do nosso país, Brasil, um estrangeiro aqui. E já estamos terminando. E eu quero saber aonde encontra Brian. Redes sociais, onde que nós encontramos você? Onde você pode me encontrar? Eu acho que o mais fácil você pode me encontrar além das plataformas que a gente vai ficar, mas pode ficar informado no Instagram. O meu Insta é o Brian, brian.townes, T-O-W-N-E-S, é @brian.townes. Eu fico postando tudo lá, inclusive as atualizações sobre quais séries e quais filmes que a gente tem estreando, lançando lá, em qual plataforma, qual hora. Daí fica ligado lá e você vai saber tudo. Olha que maravilha, vamos conhecer esse ator incrível, americano, no Brasil, estrelando, mostrando o seu talento e mostrando essa beleza do Brasil de uma outra forma para que todos nos conheçam. E muito obrigada por estarem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Assista, compartilhe, ouça também, estamos em outras plataformas. E assim ficamos no fim. Até o próximo vídeo. Obrigada.